terapêutica, porque o Aras é muito além do cavalo. O Aras é algo onde você pode simplesmente ser. Porque hoje no dia a dia a gente está muito cheio de tarefa. Tenho o que fazer, tenho que cumprir a agenda, tenho que fazer várias atividades. E o Aras, ele foi idealizado para esse lugar para você simplesmente ser você. Qual foi a última vez que você foi você? Que você pôde falar assim, nossa, eu estou percebendo quem eu sou e qual é a percepção que você está tendo do meio que você vive. Então eu acho que o estresse faz parte sim do ser humano, ele só não pode ser governado, né? Deixar ele governar o seu dia a dia. Porque quando você deixa governar, é aquela parte onde você acaba adoecendo. E aí você não adoece sozinha, você adoece você, adoece o seu negócio e adoece a sua família. Hoje em dia se fala muito de ansiedade, porque realmente está cometendo muitas pessoas depressão, por excesso de trabalho, burnout, a gente acompanha aí. E aí ficou muito com aquele lema de que eu não posso ser ansiosa, eu não posso me estressar. E aí acontece o que você trouxe, né? Sim. A pessoa absorve e aí o corpo dela vai somatizar e vai responder para ela de alguma forma, na maioria das vezes, se não todas, negativa. Sim. Só que o estresse, a ansiedade é um sentimento como a felicidade, como a calmaria. Eu não consigo parar. Mas eu não consigo parar por quê? Porque será que tudo que você está colocando na agenda é realmente importante? É prioridade? É prioridade? Eu preciso primeiro entender o que eu quero. Aí, essa eu acho que é a chave que a maioria das pessoas, que é a primeira pergunta que eu falo, você me buscou aqui para um processo terapêutico. Mas o que você quer? Ela não sabe. E pergunta para você, o que você quer? O que realmente importa na sua vida? Segundou, mais um VGCast aqui com vocês. E olha, antes de começar esse VGCast, eu tive que fazer assim, ó. Respirar, porque o assunto aqui hoje é de leveza, o assunto aqui hoje é de, eu creio que é do interesse de muitas pessoas que têm um negócio, se não é, deveria ser, que é viver o off, que é realmente se permitir se desligar do seu negócio. Mas, Vitória, como assim? Se eu me desligo do meu negócio, eu não tenho cliente, ou se você atende em consultório, se você é um farmacêutico, por exemplo, eu não vou ter paciente. Aí que se engana. Hoje já não é mais dessa forma que funciona. É claro que no empreendedorismo você trabalha, você vai ter uma agenda que você vai ter que correr atrás dos seus potenciais clientes, pacientes, para vender seus produtos e serviços. Mas a chave hoje que você precisa entender para você ter o sucesso realmente é aprender a se desligar. E sem perder cliente, sem perder paciente, porque tem estratégia. E nada melhor para eu chamar aqui hoje para conversar sobre esse bate-papo uma pessoa que realmente entende do assunto. E só não entende como vive o assunto. Vocês sabem, eu acredito muito naquela pessoa que fala de algo, que vai vender algo, que ela aplique. Pois caso contrário, para mim a conta não fecha. Então eu estou aqui hoje com a Aline Kopp, uma pessoa super especial. Eu vou passar a palavra para ela desejar aí um oi para vocês, uma boa noite, bom dia, boa tarde, não importa o horário que você está assistindo esse podcast. E logo na sequência ela vai se apresentar e vamos falar muito, mas muito deste off aí que você precisa viver para ter sucesso no seu negócio. Aline, boa noite. Boa noite. Muito obrigada por estar aqui. Gente, estou com o coração assim grato por a Aline estar aqui hoje, porque vocês vão entender a nossa relação, a nossa história. Realmente, eu gosto de estar com pessoas que realmente têm conexão, e isso vale para todas as áreas da nossa vida, e a Aline é uma dessas pessoas que eu tenho conexão muito grande com ela. Então, Aline, pode desejar boa noite, bom dia, boa tarde para esse pessoal aí. Fala um pouquinho desse pessoal, quem é a Aline, o que a Aline faz hoje, e, sobretudo, de onde a Aline veio para ela fazer o que ela faz hoje. Nossa, vai ter que ser vários podcasts. É uma responsa. O currículo é grande, tá, pessoal? Bom, não sei se você está assistindo agora, bom dia, boa tarde ou boa noite, mas já deixo o meu carinho aqui. Eu estou Aline Kopp, nesse momento. Eu sou idealizadora do Aras Rosa dos Ventos, mas antes de ser idealizadora do Aras Rosa dos Ventos, tem toda uma bagagem. E antes dessa bagagem de idealizadora foi quando eu conheci a Vitória. Ai, adoro. Então, em primeiro lugar,
com o coração aqui acelerado também de estar aqui nesse projeto maravilhoso que é o VGCast, que tem muito ainda para acrescentar na minha vida e na vida de vocês que estão aí agora. E a Aline Kopp é uma engenheira da área do petróleo que migrou para toda essa área que é hoje a parte terapêutica, porque o Aras é muito além do cavalo. O Aras é algo onde você pode simplesmente ser, porque hoje no dia a dia a gente está muito cheio de tarefa. Tenho que fazer, tenho que cumprir a agenda, tenho que fazer várias atividades. E o Aras ele foi idealizado para esse lugar para você simplesmente ser você. Qual foi a última vez que você foi você? Que você pôde falar assim, nossa, eu estou percebendo quem eu sou e qual é a percepção que você está tendo do meio que você vive. Acho que melhor do que uma apresentação dessa, não... Não tem. E olha só, gente, a Aline vai perceber que ao longo da nossa conversa, eu fico absorvendo tudo aqui que os convidados falam, hoje em especial a Aline, mas eu não posso guardar essa absorção só pra mim, por isso que eu gosto de compartilhar com vocês. Vocês perceberam a entonação da voz da Aline, gente? Aquela voz assim, calma, aveludada, é um pouco daquilo que eu não tenho, né? Que eu sou mais ligada ao 220, energia lá em cima. Obviamente que a Aline também tem essa energia lá em cima. Só que ela tá em uma voz que a própria entonação já fala do seu trabalho, Aline. A entonação já fala assim, caraca, a Aline é uma pessoa que eu deveria estar perto dela, que eu deveria procurar, que eu deveria realmente entender mais sobre o trabalho dela, como que ele pode mudar o meu trabalho, mudar o meu negócio. Já te falaram isso, Aline? Acredito que já, né? Já. Ai, fala assim, nossa, você fala tão polido, você é sempre assim? Não, gente, eu não sou sempre assim. Você se estressa, Aline? Eu me estresso. Eu me estresso. E eu acho que faz parte do ser humano, né? Uhum. Essa parte de se permitir experimentar o estresse. Porque a gente está aqui e o meio te molda. Então, você às vezes tem que tomar cuidado. Quem é que está governando a sua vida? É o estresse do externo ou você que está experimentando e manifestando esse estresse no externo? Então, eu acho que em alguns momentos você precisa experimentar até para saber, sentir em qual parte do meu corpo que isso está. Né? Às vezes aquela tensão no ombro, a tensão nas pernas, dor nas costas, é esse estresse que não foi vivido ou que você deixa na caixinha do tipo, depois eu vejo. Então, eu acho que o estresse faz parte, sim, do ser humano. Ele só não pode ser governado, né? Deixar ele governar o seu dia a dia. Porque quando você deixa governar, é aquela parte onde você acaba adoecendo. Perfeito, e aí você não adoece sozinha. Você adoece você, adoece o seu negócio e adoece a sua família. Porque a gente tende a pensar, é igual a ansiedade, né? As pessoas, hoje em dia se fala muito de ansiedade, porque realmente está cometendo muitas pessoas depressão, por excesso de trabalho, burnout, a gente acompanha aí. E aí ficou muito com aquele lema, tipo assim, eu não posso ser ansiosa, eu não posso me estressar. E aí acontece o que você trouxe, né? Sim. A pessoa absorve e aí o corpo dela vai somatizar e vai responder para ela de alguma forma, na maioria das vezes, se não todas, negativa. Sim. Só que o estresse, a ansiedade é um sentimento como a felicidade, como a calmaria. Sim. O que nós temos que saber fazer é como deixar aquilo tomar conta da nossa mente, do nosso corpo, talvez, Aline? Eu acho que a gente precisa primeiro exemplificar o que seria somatizar. Certo. Que é tipo uma conta matemática. Então, hoje eu experimentei algo no meu corpo, não soube gerir as minhas emoções, uma raiva, por exemplo. Então, eu não geri essa raiva hoje, amanhã de novo. E amanhã depois, e sucessivamente. Quando você vê, vai foi... acumulando. Só tirou uma folga nas férias. Uhum. E aí você não se permitiu dar uma pausa, um reset. E aí, com isso, você vai somatizando. É somar repetidamente aquelas sensações que você não gerenciou. E se você não gerencia, você somatiza. Então, uma pessoa que está muito raivosa é uma respiração desesperada, acelerada, o olho. Então, não tem essa voz aveludada. Ela vai ter uma voz, fala, o que é? O que está acontecendo? E bate na mesa. Então, você imagina isso repetidamente. É o que a gente fala, né, na parte terapêutica, que é somatizar. Então, você somatiza essas questões e, dependendo de cada pessoa, ela vai trazer para o corpo. Às vezes uma dor muscular, ou às vezes muita dor de cabeça, não bebe água, intestino travado, que aí já vai pro teu lado como farmacêutico, que eu tenho certeza que você tem esse olhar, tipo, que você bebe água, exatamente. Você come direito. Então, a soma de tudo isso, você traz pro corpo. E com essa questão, é o que eu queria exemplificar sobre somatização. E hoje tem várias vertentes que explicam, né? Tá somatizando, tal, é no corpo. Eu prefiro olhar mais o ser humano como uma forma integral do que falar, é raiva, é isso. É dor de cabeça, é aquilo. Não, porque nós somos seres únicos. E o ambiente que a gente vive acaba moldando. Então, se é um ambiente que eu estou experimentando e manifestando raiva, eu tenho que olhar para o ambiente que eu estou. Será que é só eu que estou com isso?
Ou o que o ambiente está me trazendo de resposta? Será que é esse ambiente que eu deveria estar? Será E que às são vezes com você não essas vai ter. pessoas que eu deveria estar? Sim. Que isso também conta, né, Aline? A gente Sim. tem que escolher onde Às vezes nós é o estamos. emprego, a família. E às vezes a gente precisa falar não para algumas questões. Questões, se eu estou experimentando raiva repetidamente, todo santo dia, no mesmo tempo, no mesmo espaço, no mesmo horário, opa, peraí. Tem alguma Aí você coisa imagina aqui. uma pessoa, Vitória, de verdade. Tô com raiva todo dia, somatizei uma semana inteira do trabalho. Aí eu pego um copo d'água, que é a molécula H2O. O que você está botando para dentro? Raiva. Se eu tenho essa voz aveludada, tô calma, tô tranquila, tô aqui, ó. Eu vou imantando. H2O, é molécula. Molécula sofre atrito. Então, aí é um lado engenheiro que mexe. Mas tem uma farmacêutica que sabe o que eu tô falando. E eu tenho certeza que dessa forma, fácil e clara, fica fácil para vocês entenderem. Que é uma molécula e se ela agitar... Então, você imagina, se eu estou tranquila e calma e bebo isso daqui, eu tô bebendo, vai ter uma leveza a água. Se uma pessoa tá agitada... A gente está falando em raiva, mas pode ser estressada, pode ser chateada, pode ser depressiva, uma série de coisas. Você vai só alimentando isso para dentro do corpo, que também é composto por mais de 70% de água, né, gente? Sim. Então, você há de convir que você está bebendo um veneno ou um remédio. Então, eu acho que isso é muito salutar para que as pessoas consigam perceber que no dia a dia, em pequenas ações, ela consegue mudar, dar um reset, que a gente chama na PNL, né? Ela precisa dar um reset. Se eu tomei consciência e para mudar, eu preciso o quê? Tomar consciência. Sim. Então, se eu tomo consciência que eu estou raivosa ou com características raivosas ao longo do tempo e ninguém percebe, e o ambiente é raivoso e todo mundo raivoso, eu preciso sair da caixa. Com certeza. Para eu perceber o que está acontecendo ali. E aí sim, não tomei consciência disso, eu posso mudar. Caso contrário, eu estou no ambiente, permaneço naquele ambiente. Quando eu vou perceber isso, já é quando provavelmente você trouxe uma doença para o corpo. E a doença é aquilo que traz... algumas pessoas falam de equilíbrio, né? Eu falo de homeostase. A doença vem para que o corpo entre nessa homeostase. Caso contrário, dificilmente você vai pegar uma pessoa super de boa, de good vibes e tal, mas que ela somatizou uma doença. Ela pode ter somatizado porque ela antes não tinha tomado consciência, né? Até eu mesmo vou somatizar uma doença se eu não tomar consciência de pontos na minha vida, né? Você tem vários pontos. Família, trabalho, casa, espiritual... inteligência, estudo e tudo mais. Sim. Mas se eu não tomo consciência ou trago mais para o meu profissional, esqueço do meu pessoal, uma hora a balança não fecha. Exatamente. E aí como é que você, que é o corpo que tem essa balança, como que você entra em homeostase? Não entra, porque aí tem um ambiente do lado de cá que te cobra e o lado de cá que se cobra. Sim. Aí fica segurando o prato, né? Fica desequilibrado. Caraca, Aline, isso assim é maravilhoso, sabe, gente? Porque realmente eu queria trazer muito aqui hoje para o mundo dos negócios exatamente isso. Nós falamos em equilíbrio em várias vertentes daí, não na nossa conversa, mas a gente vê isso nas mídias hoje. Tem que ficar tranquila, nessa palavra assim, a grosso modo mesmo. Tem que ser uma pessoa zen, tem que ficar tranquila, tem que realmente saber segurar os pratos para no dia a dia conseguir levar o seu negócio para frente. E eu concordo. Só que, muitas das vezes, quando você encontra com pessoas que estão com objetivos grandes para serem alcançados, que querem realmente buscar o sucesso no seu negócio, lembrando que o sucesso, ele tem várias respostas, né? Porque o sucesso para mim pode não ser o sucesso para você. Mas vamos lá, o sucesso no negócio, tirando família, tirando saúde, que é o sucesso para mim, pode ser para você simplesmente, eu quero escalar o meu negócio. Eu quero alavancar o meu negócio. Eu, com alunos ali farmacêuticos no consultório, o sucesso para eles, muitas das vezes que eu ouço, é conseguir o quê? Aline, valorização, sendo como farmacêutico, sabe? Conseguir uma boa remuneração, sendo um profissional super capacitado. No caso do consultório, conseguir colocar o consultório na prática e sair talvez de uma escala exaustiva de trabalho, 44 horas semanais, escala 12/36, chefe no pé mandando fazer atividades que nem são da categoria, simplesmente para suprir outras necessidades que deveriam ser de outro funcionário. E aí, esse é o sucesso para eles. E aí, quando a gente vem buscar esse sucesso, o que se ouve muito, né? Eu não tenho tempo de me desligar. Eu não tenho tempo de respirar. Eu não tenho tempo de cuidar de mim. Por quê? Porque se eu paro para cuidar de mim, para cuidar da minha mente, para fazer uma atividade física, para me alimentar bem, eu não dou conta, minha agenda não dá conta, porque minha agenda tem muitas atividades. E se eu não executar essas atividades, eu não consigo chegar no sucesso. Aí essa loucura, até nessa velocidade de voz que eu estou falando aqui agora, só que nós temos que mostrar para as pessoas, e você tão bem que você sabe,
que é possível isso, né, Aline? E que também se desligar não quer dizer que você vai perder clientes, vai perder pacientes, muito pelo contrário, né? Eu acho que as coisas tendem a florir cada vez mais. Sim, sim. E aí, Aline, no dia a dia, como que uma pessoa consegue tirar isso da mente? Tipo assim, eu não consigo cuidar de mim, eu não consigo ir pra uma academia, eu não consigo me alimentar bem porque minha agenda não permite. Não permite porque ele tem outras coisas na agenda, né? Sim. Como que a gente poderia ajudar essas pessoas a tirar esse pensamento? Eu acho que em primeiro lugar, você tem que parar um pouco e perceber. Assim, o que realmente importa para mim? O meu trabalho importa, a minha família importa. E aí você fica ali segurando o prato. Mas de verdade, o trabalho que você tem hoje, ele só paga conta ou ele te realiza quanto pessoa? Porque eu acho que você primeiro precisa entender o que está no teu dicionário, né? Aí eu vou trazer de novo para a PNL como especialista que eu sou. O que está no dicionário? Desligar. Igual a Vitória trouxe várias vezes, né? A palavra desligar. O que é o desligar para você? O que é o desligar quando você fala, eu vou desligar? O desligar, às vezes, muitas vezes, não é não fazer nada. Eu brinco muito, né, lá no Aras com o Marcelo, meu esposo, que eu falo, hoje a gente não vai fazer nada. Mas sabe o que é não fazer nada? É pegar um cafezinho, sentar para assistir um pôr do sol, botar uma cadeirinha, botar o pé na grama e respirar o ar puro. Às vezes por 5 minutos. Esse desligar, que eu não sei qual é o significado para você, mas esse desligar para a gente lá no Aras, né, com o meu esposo, é um momento de ligar a gente na fonte, o que é mais essencial. E muitas vezes, por estar erroneamente com o nome desligar, de maneira que é não fazer nada e se desligar para o mundo do celular, das pessoas e tudo mais, que na realidade a gente está desligado. No meu dicionário, a gente está desligado. Por quê? Eu tô com a Vitória, tô no restaurante, tô com meu filho. Eu tô aqui, ó. Quem falou que você tá ligado em algum lugar? Aí a sua família, a sua esposa. Você não tá em lugar nenhum. Você acha que tá no mundo globalizado. Mas a família, o que mais importa é estar ali. Você quer fazer a mudança? Começa dentro de casa. Então percebe o resultado das suas atitudes, das suas ações dentro de casa. Tá sendo satisfeito para você? Tá sendo satisfatório? É uma coisa que você fala, nossa, é isso que eu queria quanto família? Caso contrário, é aquela história. Eu preciso tomar consciência. Eu tomo consciência, eu preciso entender. O que é desligar? Eu dei o meu exemplo. Desligar para mim é isso. Desligar pode ser pausar e ter uma conversa, tomar um chá. Sim. E aí é onde eu entro no estado criativo, né? Eu fiz um curso que fala o cérebro ele funciona em modo difuso e focado, que é a história do Pomodoro. Certo. Outra dica aí, gente, consultoria de graça. Então, nesse curso de Harvard, tem uma especialista que fala. Então, você precisa trabalhar de modo focado. Eu tenho o quê? Aí eu focado. Papai, eu tenho isso, agenda. E o difuso? O que seria o difuso? É sair do lugar. E aí eu levo para o meu lado de especialista em PNL. Eu preciso sair do lugar. Exatamente. Eu estou aqui, eu estou focada, estou aqui no podcast. Eu quero sair do modo do difuso, eu preciso sair, tirar o meu corpo daqui. O meu corpo precisa entender e sair daqui. Trocar de ambiente, Aline? Eu preciso trocar de ambiente. Então, eu estou aqui sentada, eu vou ficar em pé. Eu vou andar, eu vou beber um copo d'água. Então, eu acredito muito fortemente, até porque receber as pessoas, né, desde que aqui, né, no Instituto e lá no Aras, as pessoas falam, eu não consigo parar. Mas eu não consigo parar por quê? Porque será que tudo que você está colocando na agenda é realmente importante? É prioridade? É prioridade? Eu preciso primeiro entender o que eu quero. Aí, essa eu acho que é a chave que a maioria das pessoas, que é a primeira pergunta que eu falo, você me buscou aqui para um processo terapêutico. Mas o que você quer? Ela não sabe. E pergunta para você. O que você quer? O que realmente importa na sua vida? Que quando você toma consciência disso, e tá tudo bem se você não souber, né? Mas quando você toma consciência disso, você consegue gerar micromudanças. A agenda já começa a ser outra, já começa. Assim. Porque você olha e você fala, isso é realmente importante? Então, entre uma atividade e outra, 5 minutos. Vai tomar um copo d'água. Toma um copo d'água com qualidade. Vai almoçar com qualidade. Porque você vai parar para almoçar, você vai parar para tomar um banho, você vai parar para beber uma água. Então, quando for fazer essa atividade, faz com tempo de qualidade. Se entrega para ela. Se entrega. Porque às vezes você fala, putz, será que eu bebi água? E acontece isso, tá? Às vezes, isso já aconteceu comigo, tá, gente? Tá tudo bem falar sobre isso. Tá na correria do dia a dia. Comigo também, Vitória, já aconteceu. Tipo, será que eu tranquei o carro? Exatamente, olha isso. É a porta da casa, né? Quantas vezes a gente fica na dúvida, né? Fechou o gás. Exatamente.
Porque a gente está em tantas frentes no dia a dia. Eu estou na frente do VG Academy, do meu consultório, do VGCast. A Aline está na frente de várias... não é terapias a palavra, né, Aline? Mas de Então, vários projetos, vivências. Sim. Lá dentro do Aras delas. E no online. E nem só no Aras, exatamente. Que a Aline vai falar sobre isso ainda, dos outros trabalhos, outras trajetórias dela. E a gente tem nossos dias corridos mesmo. Sim. E se a gente não consegue realmente... trazer para nossa presença o estar entregue de verdade, acontece isso. E comigo já aconteceu quantas vezes, gente, eu já levantei da cadeira do escritório ou até do consultório para beber uma água. E na hora que eu sentei de volta, eu fiquei assim, gente, será que eu bebi a água ou fui só na cozinha e voltei? É o sistema da PNL. Você mudou do modo focado para o difuso e aí você tomou consciência. O corpo automaticamente. Você está aqui, você está focada. Você fez esse movimento, opa, entrou no difuso. Aí você volta pro focado de novo. Aí te traz consciência, bebi água ou não bebi. Exatamente. Aí gera essa dúvida. E é o básico. E é o básico. Olha que doideira. E aí, Aline, puxando ainda mais um insight aqui, gente, porque a Aline trouxe, ela frisou muito essa questão da prioridade, da importância, de se estar entregue realmente aquilo que você está executando naquele momento. E trouxe ainda até uma orientação assertiva, que é o Pomodoro, né? Que a gente divide ali em times o que você está executando e depois tem a pausa para você realmente se restaurar. E aí é exatamente nesse momento que a gente pega lá no início do nosso podcast, que nós falamos aqui que nós, empreendedores, estamos imersos numa agenda extremamente lotada e no final dessa agenda a gente se cobra e se questiona. Eu não consigo me alimentar bem, eu não consigo fazer atividade física, eu não consigo estar bem. Você não cuida de você. E o nosso papo aqui hoje é para você cuidar de você, para o nosso negócio ter sucesso. Sim. Quando a gente faz todos esses pontos que a Aline trouxe aqui, a agenda, ela deixa de ser um extintor que apaga incêndios, porque você começa a ter a consciência do que é prioridade para ser colocada ali para ser executado. Sim, exatamente. E isso vai trazer mais sucesso para o negócio, né, Aline? É isso que as pessoas têm que entender. Sim. É difícil. Eu custei entender isso, tá, gente? Eu custei entender que se eu parar, se eu respirar, a chance dos meus negócios andarem melhor é muito grande do que anteriormente. Sim. Que caso contrário, você entra na comparação. Porque se você não para dar um reset, aonde você está buscando inspiração? Na sua agenda que tem o quê? Mas eu tenho o quê por quê? Comparado a quem? As pessoas ligadas ao 220 do Instagram. Sim. Que postam isso lá e acham que isso é o sucesso hoje em dia, né? Sim. Sim. E às vezes o sucesso nem é importante para essa pessoa que está com essa agenda lotada. Mas o meio que ela vive... Nossa, menina, não tive tempo disso, não tive medo daquilo, não tive tempo pra nada. Se vangloria falando isso, Ela né? se vangloria como se isso aí fosse um troféu. Um troféu. Só que a longo prazo, esse troféu vai pesar. E a conta chega. A conta chega. Coluna, dor de cabeça, não bebe água, e por aí vai. Aí, é o que a gente fala Matrix, né? Pílula vermelha ou pílula azul. A escolha tá aí. A escolha tá pra todos nós, né? E não tô fazendo apologia de... ou não tomar remédio, ou tomar remédio, mas eu falo assim, essa eu faço apologia mesmo, é prestar atenção, é sentir. Porque o meu estado de presença está definitivamente pautado no tempo que eu tenho de qualidade. Para mim, para eu respirar, para eu tomar um banho, para beber água, para eu saber o que eu estou sentindo. Caso contrário, a gente entra numa inércia do sentir. Eu não sinto. Você nem sabe o que é isso. A pessoa, ao longo do tempo, ela não sente. Ela não sabe. Por isso que eu tô falando. Quando uma pessoa vem me buscar para um processo terapêutico, para uma vivência de grupo, ou, enfim, individual, ela não sabe quem é ela, o que ela gosta, qual é o hobby dela. Se você é um dos que já foi assistido por mim, com certeza essa pergunta foi feita. Por quê? Qual é o seu hobby? O que você gosta de fazer? Ela não sabe. Ela fala, eu não tenho tempo. Qual é o carro que anda sem combustível, gente? Qual é o carro? Me explica qual é o carro que anda sem combustível. Nenhum. Então, se eu não pauso para sentir quais são as minhas necessidades e o que realmente importa, esse carro vai parar. Exatamente. E de tempos em tempos a gente faz manutenção no carro, né? Tá lá, 5 mil, 10 mil, 15 mil, troca óleo, muda água, né? Filtro de ar-condicionado. E você faz o quê? Nós somos a mesma coisa, nós somos uma máquina. E aí, a pessoa vai, acorda, relógio despertou. Eu cheguei numa fase da vida que eu não uso mais despertador na vida. Isso é libertador. Meu Deus, eu não tô nessa fase ainda não. Eu admito, tá, gente? Eu não tô nessa fase ainda. Mas por quê? Eu fui pra natureza. Eu moro hoje num espaço de 90 mil metros. No mato, gente. No mato. Ela mora no mato. Então,
Eu durmo literalmente com as galinhas e acordo com as galinhas. Não necessariamente a galinha está no meu quarto, mas a claridade, eu entendi que a claridade chegou, opa, despertei. E lá, como eu não tenho muita iluminação, acabou a iluminação, o corpo mesmo já se recolhe. E muitas vezes de olhar para fora e falar assim, nossa, 7 horas da noite. E aí tem um jantar com amigos aqui em Macaé, 8 horas. Ah, vamos jantar 8 horas. Eu saio de um breu, por uma claridade, por um barulho. Olha os estímulos. Aí o ambiente faz o quê? Molda. Aí eu, que estou acostumada com isso, o que acontece com a minha melatonina? Aí eu vou lá para a história da pílulazinha. Não consigo dormir. Por quê? Qual é o meu natural? E dormir cedo. Aí eu venho para o jantar, não vou deixar, porque eu vou sociabilizar, né, gente? Eu acredito que você também deveria. Você acaba com todo o processo de ativação dela. É. E aí você vai. Aí o cérebro tá como? Então, eu que percebo isso, e que acredito que você também, quando dá esse reset de férias ou tudo mais, você consegue perceber. Você imagina essa pessoa ao longo de toda uma vida. Dorme 10, 11, meia-noite, 1 hora. Eu entendo também, gente, assim, que existe personalidade do dia e da noite. Sim. Tem gente que funciona muito bem à noite, tem gente que funciona muito bem no dia. Ok, mas você precisa entender quais são as necessidades. Eu funciono bem à noite, ok, então eu vou render de manhã. Eu funciono bem de manhã, então eu vou render à noite. E assim vice-versa, né? Sim. Então, eu acho que, assim, para a vida do empreendedor, ele precisa primeiro dar esse reset. Quem sou eu? O que eu quero com o meu negócio? Sim. Aonde que eu quero atingir? E o que eu quero atingir? É isso que as pessoas têm que entender, né, Aline? Porque muitas das vezes, a resposta disso daí que você está falando, o que eu quero atingir, onde eu quero chegar, só é focada no trabalho incessante para chegar nesse ponto. Chegar lá no E às vezes ela topo. foca na comparação do Instagram, igual Do você Instagram, falou. isso. 6 e 7. Tenho nada contra, gente. Mas eu só quero 6 e 7. Ela só foca no 6 e foca 7. nisso. Mas qual a realidade de quem conquistou o 6 e 7? Qual a realidade dela? Totalmente diferente, muitas das vezes. Não, às vezes é completamente diferente, mas a pessoa vende aquilo como se fosse fácil para qualquer um. Exatamente. Quem é qualquer um? Você Exatamente. Aí você leva para sua mãe. Quero sair, todo mundo vai. A mãe falava, o quê? Você não é todo mundo. Pois é. Então, leva isso, Caraca. né? Às vezes é um tapa desse que a gente precisa ouvir. Aí comprou mais um curso, não sou suficiente. Olha aí a rede social, o tempo inteiro. Vende. Ah, um post de Instagram. Ah, é porque eu vou vender entrega. E aí a pessoa vai comprando. Quando ela vê, ela tá num fio desencapado de dívida. Ela não conquistou. Aí ela começa a experimentar a frustração, a culpa, porque ela deixou de pagar alguma coisa para comprar aquilo que achou que seria a solução. E não deu resultado para ela. Mas antes de você comprar, você tem que perguntar. Em qual momento isso vai ser, assim, importante e salutar para o meu negócio? Sim. Porque, às vezes, o que é importante para o teu negócio é saber a data de aniversário do teu cliente. Ou ele falou com você assim. semana passada e ele não te deu a resposta. E você fala, oi, tudo bem e tal. Esse boa tarde é você lembrar para o cliente. Chamar pelo nome. Fala, oi, Lucas. Veio o Lucas agora. Ai, gente, olha. Lucas é meu Lucas, esposo, tá, gente? Olha aí, ó, Aline. Oi, Lucas, tudo bem? Quanto tempo a gente se falou semana passada? Eu posso te ajudar com mais alguma informação? Sim. Vai ser muito mais dinheiro no bolso do que aquele cursinho que você comprou. Ou então aqueles 1000 stories no Instagram só pra mostrar uma vida realmente com 1000 atividades com a pessoa que não se desliga. Sim, até porque o algoritmo toda hora tá mudando. Tá mudando. E você acha que você vai dar conta de Não, acompanhar? e detalhe, o algoritmo hoje nem tá entregando tanto mais pra aqueles 20 pontinhos dos stories, tá? Ele entrega muito mais se você tiver 4 pontinhos nos stories. Sim. E se o seu primeiro stories for um videozinho, outra dica, hein? Sai Vai fora que a acompanhar. galera pula. É fotinha, bom dia, boa tarde, boa Esquece. noite. E vai. Você só pra Esquece. cumprir tabela. E aí você fica nessa sangria de eu tenho que fazer. É o verdadeiro extintor da agenda. Exatamente. Não, hoje eu tenho que postar porque fulano falou. Tem Apagando- nada contra, só apagando gente. incêndio. Né? Às vezes você vende alguma coisa que precisa postar de manhã cedo. Ok, mas você precisa entender. Hoje eu acordei. O que é realmente importante? Exatamente. Qual é a minha bússola do dia? Não, hoje eu quero atingir 10 clientes. Por que eu quero atingir 1000? Eu vou dar conta de 1000? Eu sozinha? E a qualidade? E a Vai ser qualidade entregue do que pra eu- 1000? O que você entregaria pra 10? Sim. Ah, não, mas eu consigo entregar para 10 hoje com muita qualidade. Eu vou ligar e vou estar ali. E não é perder tempo, é investir o seu tempo. Porque se você fideliza 10, os 1000 vêm facilmente. Agora, se você quer dar conta de 1000, por mais maior equipe que você tenha, você vai deixar um buraco. Porque você tá, certeza. enquanto a sua equipe está ali atendendo isso, com essa demanda, que não é o seu feeling, você está lá apagando incêndio. Da onde? Da agenda. Sim. É a agenda. É extintor o tempo inteiro e a sua equipe. E aí, parece que cria, assim, uma boca de jacaré de eles não se conseguirem conversar. E aí entrega um conteúdo ou entrega uma mercadoria ou um serviço que não é o que você gostaria e você encontra no meio do caminho
Nossa, foi entregue pela sua empresa assim, assim. O funcionário foi grosso. A pessoa ela não vai falar, muitas vezes, da mercadoria. Ela vai falar como ela foi atendida. Não, e o detalhe, e esse atendimento ruim, que é o exemplo que nós estamos trazendo aqui, ele é resposta do que está acontecendo com o seu negócio. Sim. Nós somos a cara da nossa empresa. Sim. Nós somos a cara do nosso negócio. Se nós estamos desequilibrados, nosso negócio vai tender a desequilibrar. Isso é um fato. E é engraçado, Aline, você trouxe um ponto aí muito da questão das comparações que nós falamos que das redes sociais, né? Isso tem tudo a ver com o que a gente quer, que a gente tá falando do off, né? Do respiro, de uma agenda bem feita, com propósito, de estar focado no que você está fazendo. E, recentemente, eu estava conversando com uma aluna farmacêutica do processo de mentoria, né? Para ela realmente trabalhar com consultas farmacêuticas. E ela me chegou num dia, assim, de mentoria, assim, extremamente abafada, preocupada com o que ela estava vendo nas redes sociais. E o que ela estava vendo? Estava se comparando a um outro profissional, que eu nem me lembro se ele era farmacêutico, mas é do nicho de atuação dela, né? Porque você não precisa ser concorrente de um farma. Você está no mesmo nicho, o seu cliente pode procurar por você ou pela outra pessoa. E ela veio assim comigo, assim... Ai, Vitória, eu tô com medo dessa estratégia que eu faço, que eu coloco nos stories, não dá certo, porque a fulana tá ali o tempo todo. Eu acordo de manhã, ela já fez stories, à noite ela tá fazendo 1000 stories, eu não fiz nenhum ainda. E aí eu perguntei pra ela, calma, qual que é o propósito dela? Talvez o propósito dela, e ela acha que o mais assertivo, é ela fazer 1000 stories pra ela converter numa venda, que no caso é um paciente para consulta. Mas o seu propósito, será que o seu propósito é esse? Porque não é. Então, relaxa, respira. A gente trabalha com o quê? Com método e estratégia. Sim. E método e estratégia, ele requer o esforço direcionado. Quando você faz o esforço direcionado, você capta pacientes. Hoje, nós estamos aqui agora à noite, nesse podcast. Gente, eu não fiz nenhum stories ainda. Mas também não. O que eu fiz hoje, Aline? Eu fiz um stories no carro meu, não fiz o stories, eu fiz a gravação. Tá no meu celular, eu fiz um stories no carro, eu fiz um stories chegando aqui e um de manhã. Vão ser 3 quando eu postar. Só que eu não postei ainda. Eu vou postar, sabe quando? Na hora que eu chegar em casa e eu fazer a rotina com a minha filha. E aí ela dorme cedo, né? E aí ela dormir, eu vou sentar agora, eu vou colocar os stories do dia. E aí qual que é a estratégia? Mentoria gratuita aqui. Coloca o horário. O horário das 9 horas da manhã quando eu fiz o primeiro, o horário, sei lá, da 1 da tarde quando eu fiz o segundo, e de quando nós chegamos aqui eu fiz o terceiro. Essa é a minha estratégia. E aí eu me posiciono hoje de forma que as pessoas conseguem entender. Caraca, aquela é a rotina dela. Eu não preciso fazer 50 stories porque tá todo mundo fazendo. E aí eu falo isso porque eu já entrei nessa situação ali, na situação de staff, de cansaço. E aí são anos atuando, são 7 anos que eu estou aí com o empreendedorismo, que eu entendi que eu não preciso disso para eu captar pacientes, para eu captar alunos. Eu preciso de método. E tendo método, ele me entrega o quê? O respiro, o viver o off. Sim. Ou seja, viver o off não é perder clientes. O viver o off é você entregar focado o seu negócio. Sim. E às vezes o seu negócio está no tempo, né? Trazendo para essa aluna sua. O tempo dela, sei lá, é um lançamento de um produto que ela vai precisar postar. Você não sabe qual é o tempo dela. Sim. E no tempo dela, que tá lá amadurecendo o negócio dela, é postar 50 stories. Pode chegar no momento que a Vitória vai postar 50 stories. Eu vou postar 50 stories porque eu estou lançando algo. Tem data, início, Sim. fim. E você tem um storytelling para aquilo ali acontecer. Exatamente. Aí se você pega uma pessoa que está postando o tempo inteiro, você não está postando, aí é a culpa. Se compara. Aí começa na comparação, é dor de cabeça. Aí você não foca no seu negócio e não foca em você. Aí quem sofre com isso? Começa a chutação de cachorro. Aí em casa... é o marido, é o filho que derramou uma água, é o filho que botou a roupa errada. E por aí vai. Você fica pé da vida, xinga o menino todo. Sim, quando na realidade o gatilho nem era esse. Ela tá brava porque ela viu que um dito concorrente postou 50. Mas qual é o tempo desse concorrente? São fases, né? Ninguém aprende correr sem antes engatear. Exatamente. Então, às vezes, o que a gente precisa entender é qual é o tempo que eu tô do meu negócio. Ah, o tempo de maturação. Eu falo isso pelo Ara, gente. O Ara está funcionando hoje há 4 anos. Eu estou engateando. Eu estou aqui, mas ele está lá andando. Perfeito. Mas eu estou engateando. E eu entendo, se eu for me comparar aos outros Aras daí, por aí, eu vou estafar. Porque eu não estou no nível deles. E eles também não estão no meu nível. E o que eu quero para o meu negócio? Primeiro, porque eu tenho claro. Qual é o meu propósito de existir? É ser um lugar de conexão equestre e vivência terapêutica. Que engloba a natureza e o cavalo.
Aí eu pego um grande aras, que é de criação de cavalo, vai dar o quê? Fio desencapado no meu cérebro. Fala, não, mas ele tá rendendo tal, não sei o quê, tá vendendo tantos cavalos. Não é a minha proposta, não é meu propósito. Existe alguém hoje no Brasil? Não sei te dizer, porque eu não fico procurando. Você foca no seu. Eu tô focando no meu. Quando tem algumas pessoas, né? Tem gente que liga e fala, posso ir conhecer a sua baia? Posso ir conhecer o seu trabalho? Pessoas que têm aras. E eu recebo lá, de boa. Porque eu falo assim, nossa, eu tô fazendo uma coisa que a pessoa tá espelhando. Eu não vejo como copiando. Sim. Você já deve ter passado por várias coisas no trabalho. Sim. E a pessoa fala, nossa, tá me copiando. Não, nossa, eu fico honrada. A pessoa vem me procurar pra falar assim, nossa, muito bacana aqui a forma que você trata os cavalos, você trata os clientes, como você recepciona, né? Você tem uma vivência de grupo, você se posiciona na rede social. Quem te ensinou? Às vezes é o fato de não se comparar. É o fato, mas o que eu quero que o meu cliente entenda? Porque existe sempre, gente, a mensagem, o receptor e o emissor. Agora, como eu estou enviando essa mensagem? E de que maneira? Se eu estou fora do meu propósito, eu vou enviar mensagem de qualquer jeito. Porque alguém falou que eu tenho que postar 50 stories. Aí tem a queridinha que está lá lançando alguma coisa. No processo de lançamento, ela fez 50 stories. Ela tem um propósito de estar fazendo 50. Aí a outrazinha compara. Não tem que fazer também. Ela está na praia, ela posta, está fazendo unha, ela está botando botox, ela posta. Mas qual o propósito? Ela vai captar alguém? Não, porque é fora do contexto. Exatamente. Não faz sentido. Não faz sentido A pessoa algum. não vai entender o que ela faz. Será que ela é uma influencer? Que ela tá mostrando no dia? Eu falo influencer porque é comum das influencers mostrar a sua rotina. Mas no final das contas, a pessoa não vai entender o que ela vende. Sim. Ela não é influencer. Ela vende alguma coisa, mas não entende. Sim. Porque só queria o quê? Como que a gente fala? Seguir por tabela, né? O que as pessoas estão fazendo, sem ao menos saber se aquilo é o pra ela. Sim. E aí se cansa, se Eu acho que você precisa, assim, dá um reset. Tô no momento do meu negócio que não anda pra lugar nenhum. Sim. Para e fala, será que eu tenho claro qual é o pitch do meu negócio? E o pitch não é só de venda, é o pitch de propósito. Ele existe por quê? Eu tenho claro que ele existe por quê. Ok, ele existe por conta disso. Agora, o que eu quero com isso? Eu quero ser referência. Sabe aquela história de missão, visão e valores? É isso. É parar e planilhar isso. O que é isso hoje para você? E isso está englobado em quem você é quanto pessoa? O que você quer entregar quanto pessoa? Caso contrário, não entre em homeostase, aí o corpo faz o quê? O que a gente falou lá no começo do podcast. Somatiza. E aí, eu só entrego para o outro o que eu tenho. Então, se eu estou bagaceira, sem tempo para nada, chutando o cachorro morto, eu vou entregar o quê pro meu negócio? Bagaceira. Qualquer coisa. Aí o seu cliente vai receber o quê? Qualquer coisa. Será que é isso que o seu cliente merece? Você acaba queimando o seu filme numa dessas. Sim. E às vezes ela não percebe porque ela não tomou consciência. Sim. Então, o empreendedor hoje, ele precisa entender. Eu sei que vai chegar, gente, é muito tranquilo vir aqui e ficar falando no microfone esse monte de coisa. Mas no dia a dia, vai acontecer dia que você tá ali bem atribulado. Vai estar abafado, vai estar... Que tá ali estancando um incêndio, não tem jeito. E a gente sabe que no empreendedorismo, problemas e leões aparecem todos os dias, né, Aline? Não, e aparece no CLT, no empreendedorismo é mais. Sim. Você fala assim, no CLT eu trabalho 44 horas semanais. Vira empreendedor, querida. Você vê. Vira. Exatamente. Então, assim, e ainda a gente mulher, que a gente dá toda a conta de todas as vertentes e ainda traz, né, para casa, para família, para o filho, tempo de qualidade e tudo mais. E aí a gente precisa saber. Eu volto de novo, vou ser repetitiva. Eu preciso. Por que eu faço o que eu faço? Exatamente. Por que eu vendo o que eu vendo? E o tempo inteiro a gente está vendendo, gente. Você está falando, você está gesticulando, você está se vestindo, você está cumprimentando alguém, você está vendendo. Exatamente. Trouxe aqui. A Aras Rosa 200, uma xícara de água que remete o quê? Um refúgio à natureza. Refúgio aos nossos pais, aos nossos avós. Lindo. Embalado à mão. É um carinho, é um mimo que você pode dar pro seu cliente. De uma maneira escrito, assim, gente. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Escrito à mão. Uma carta. Tempo você não escreve que eu uma recebi à mão. Olha aí. Amei, Aline. Ai, então, gente. assim, são pequenas coisas que você não precisa ficar inventando a roda para, de verdade, atingir o seu potencial cliente. Às vezes é um mimo. E eu trouxe, assim, para provocar isso mesmo, sabe? De escrever, não. Eu escrevi tudo no computador. Eu falei, não, eu não quero isso. Eu quero que ela sinta o carinho na letra, na palavra. Mas a letra... Não importa. Às vezes o seu cliente está querendo isso. Exatamente. É esse mimo, é um carimbinho, é uma coisa... se o foco do teu negócio é sustentável, vai ser sustentável. Trouxe um paninho que eu cortei a mão, bonitinho, junto. Tem a ver com o meu negócio. É natureza, sua essência, a né, minha Aline? essência. E às vezes o seu negócio não deslancha porque ele está fora de quem você é, está fora do que você gostaria de entregar,
mas está se comparando e aí você se perde no meio do caminho. Aí o propósito fica onde? Para lá. Perdido. Perdido. E aí ela tá o quê? Estafada, né, Vitória? Perdido. Você deve receber muitas Sim, pessoas. sim. Eu quero suplementar porque eu tô estafada. Sim, o tempo Aí- todo. Aí você fala, tá, mas você está estafado por quê? O que tem na tua agenda? Aham. Às vezes você traz clareza para uma pergunta dessa, talvez ela não vai precisar tomar alguma Isso, coisa. é o que eu falo muito no consultório. Eu super defendo a suplementação, isso não é segredo pra ninguém. A Aline já foi minha paciente, já esteve comigo no consultório. Só que o fato de eu poder prescrever como farmacêutica não limita o meu trabalho dentro do consultório. E eu falo isso para meus alunos também. Não se prenda ao fato de você agora ter uma legislação que você possa prescrever. Sim. Porque eu posso prescrever, eu prescrevo, eu amo suplementação, eu indico para todo mundo, só que eu faço além. São as orientações não farmacológicas. Porque como você trouxe, do que adianta eu passar uma suplementação? Pode ser que em certos pontos ali vai trazer resultado em que? Vamos suplementar uma D, vamos suplementar uma B12, e aí você vai ver os resultados nos exames, comprovou, realmente subiu. Mas será que ela sanou todos aqueles problemas que você me levou na consulta? Porque eles não seriam sanados só com a suplementação. Eles são sanados com a base. E qual que é a base? Mudança de hábito. Sim. Qualidade de vida. E é exatamente isso. Ô, gente, vocês estão vendo o nível dessa mulher aqui? Que na hora que eu falei que ela mora no mato, vocês pensaram que vai ser só good vibes, né? Mas não é, tá? Aqui tem conhecimento, assim, crescente. E eu tenho uma pergunta crucial que eu quero fazer para ela, mas antes eu vou aproveitar aqui para falar também que esse podcast acontece porque nós temos apoiadores, tá? E eu queria deixar 2 apoiadores muito importantes para vocês aqui hoje, que é a farmácia artesanal, farmácia de manipulação aqui de Macaé. Então, se você tem uma prescrição e você deseja manipular, conheça a farmácia artesanal, leve para eles. Lá, além de manipular, você vai encontrar também farmacêutico lá, que possa tirar suas dúvidas, te orientar da melhor forma possível e não só entregar uma prescrição, pegar o suplemento aqui e tchau. É informação. Temos também a farmácia Atlântica, que não é uma farmácia de manipulação, é uma farmácia convencional, mas não comum, não igual às outras, né? A farmácia Atlântica, também aqui em Macaé, em São José do Barreto, faz entregas em vários bairros, tem o maior número de serviços farmacêuticos lá. Então, se você for lá comprar o seu remédio, você não vai só levar uma caixa, você vai encontrar serviços farmacêuticos lá que realmente possa te olhar, te acompanhar, se você tem uma doença crônica, né? Alguma comorbidade, alguma queixa mesmo para tirar a dúvida com o farmacêutico, lá você vai achar. E voltando aqui, Aline, eu tenho uma pergunta crucial para todo mundo entender o fim da meada. Nós falamos aqui até agora, gente, realmente de qualidade de vida, de cuidar do corpo, da mente e reorganizar os seus negócios. Por quê? Nós estamos batendo na tecla que ficar ligado no 220 o tempo todo, e por que eu falo o tempo todo? Porque quem é empreendedor tem o modo 220, tá tudo bem. Só quando eu falo o tempo todo, é o ponto de gerar estafa e gerar medo de perder clientes. E a gente bate na tecla que não precisa ter esse medo, que viver o off é estratégia. E vai ser artigo de luxo, tá, gente? Daqui a pouco, viver o off. E aí, vocês têm pra entender assim, mas por que essa menina que mora no mato, gente, o que aconteceu na vida dela? Nós temos aqui também nesse bate-papo hoje, né, Aline, uma transição de carreira. A Aline é engenheira de formação, gente. E ela não foi criar o Aras Rosa dos Ventos, antes que eu fale errado, à toa. Ela tem um propósito. Ela foi para lá com um propósito. E aí, Aline, conta um pouquinho pra gente que da sua transição. Quando que você viu e falou assim, olha, eu vou pro consultório exercer as minhas práticas ali terapêuticas, que eu conheci a Aline no consultório, tá? Quando eu vim para Macaé, em 2019, eu coloquei o meu consultório aqui pela primeira vez e eu dei de cara com a Aline, que foi um machado, assim, que eu nunca vou esquecer. E aí a Aline hoje não está como engenheira e nem está lá no consultório, mas ela exerce a sua profissão com as terapias lá no Aras, além de toda a gama de projetos que ela tem lá. Por que, Aline? O que aconteceu? O que fez assim, que você fala assim, este é o meu propósito e ele vai me ajudar a ter mais sucesso ainda porque eu sei o que eu quero? Porque eu fui ver o que realmente importava na minha vida. De parar, eu tive que fazer esse off, né, que você fala. E era um off real, de rede social. A pandemia trouxe isso. E no meio da pandemia eu tive a oportunidade muito amorosa, assim, do Criador, de realizar o meu sonho, que era comprar um sítio.
E esse sítio eu vi que não era um lugar para eu passar final de semana. Era para você morar. Era lá que ia ser um outro nível da minha jornada quanto pessoa, né? Que era um lugar onde eu poderia vivenciar e levar o que é sucesso para mim, para as pessoas. Você não queria guardar só para você? Não. Então, desde que eu botei o pé lá junto com meu esposo e a gente pôde estar debaixo assim, né? Até me emociono, de um pé de jaca, falei assim, isso aqui é muito além de nós dois, né? E toda vez que eu falo, é sempre assim, a voz embarga, porque... Se emocione. Foi isso, e é isso que a gente está vivendo hoje. Toda vez que a gente pausa debaixo desse pé de jaca, que é centenário, falou, cara, isso aqui não é só sobre nós dois. A gente já viajou, já morou fora e tudo mais. Poderia continuar nessa jornada, mas não se tratava disso. E aí, como eu já tinha feito uma pós-graduação em ortobiomolecular, a minha tese foi o impacto da natureza na modulação hormonal. E foi um boom, assim, enorme. Eu falei, não, eu preciso trazer mais pessoas. E eu sou uma pessoa do coletivo, né? Você sabe. Uhum. Eu sou muito do coletivo. Então, eu preciso estar com pessoas. Eu tenho essa característica, né? Eu sou um Capricórnio com ascendente Sagitário, mas o Sagitário é do mundo. Mas eu tenho um Capricórnio que me bota na terra ali. Então, eu precisei trazer isso. E foi quando ficou muito potente na minha vida de falar, eu tenho que levar para mais pessoas. E o consultório, como você sabe, é 1 a 1. Uhum. E eu falei, não é só 1 a 1. E tem um limite, né, Aline? De pessoas que você vai atender. Sim. Ali. E lá no Aras, não. É um filho que vem com o pai e com mãe. E eu tenho a oportunidade de tomar um cafezinho, o filho está tendo aula de equitação, ou a mãe vem para uma terapia comigo, ou com atendimento terapêutico, né? Que é a terapia assistida por cavalos, que é uma vertente hoje que eu incluí nas atividades que eu ofereço. E eu falei assim, não, é muito além disso aqui. Então, foi em plena pandemia que eu realizei essa vontade, que ficou muito latente, né? De abrir, de morar, de construir. Então, foi literalmente no off, ninguém sabia de nada, foi bem pandemia mesmo. Então, a gente começou a limpar, cuidar, zelar, entender a terra. Porque nem eu, nem o meu marido, a gente veio dessa cultura de terra. Né? Tinha um terreninho, né? Uma avó, um avô, mas não tinha essa terra. E aí, quando a gente percebeu que pôr o pé na terra e sentindo que aquilo era muito além de nós dois, eu falei, não, a gente precisa levar para mais pessoas. Mas eu quero fazer um gancho um pouquinho antes. Você perguntou da transição da engenharia. Sim, quando na engenharia, que eu tive a oportunidade de estar embarcada ou estar coordenando alguns projetos com petróleo... Olha os extremos, gente. Hoje eu percebo que eu precisava vivenciar esse lado cartesiano para vivenciar esse sistêmico. Quando eu falo sistêmico, é entender o pulso da lua, entender as estações do ano, entender o tipo de lua que está no céu, entender o que realmente acontece, qual o ambiente. Lembra que eu falei da pós-graduação, ortobiomolecular? É isso, é eu entender qual é a vida que gere em torno de mim. Então, foi através de tudo isso que lá na engenharia eu falei, a vida não pode ser só isso aqui. Não pode ser só cartesiana, que 2 mais 2 é 4. Que era muito além. E eu falei, tá, ok, então vamos experimentar. Foi quando eu fui para os Estados Unidos, fiquei 3 anos estudando a área de programação neurolinguística, eu fui aprimorar o inglês a princípio, mas acabou outras coisas acontecendo e os Estados Unidos respira PNL. Então a PNL deu esse boom na minha vida, que hoje eu trabalho, hoje é o carro-chefe de tudo que eu faço, apesar de trabalhar com terapia floral, homeopatia, constelação familiar e tudo mais, mas foi o carro-chefe, foi o que mudou o meu olhar para a vida. Significado que eu dava para a vida. Por isso que eu falei várias vezes aqui, o desligar o off. Mas o que é isso no seu dicionário? Sabe? Transição de carreira. O que é isso? Eu precisei olhar para toda essa bagagem. Eu precisei pausar, respirar, entrar em off, literalmente, que era me desligar de tudo, porque a pandemia fez isso com todos nós. Obrigou a quem não queria. E aí, disso, eu consegui perceber o tanto que eu via em torno de mim, de familiares, de vizinhos, de parentes, o quanto que elas estavam desligadas dela mesma. E a natureza, que foi pelo meu TCC, que foi através da natureza que eu tive essa regulação, que outras pessoas puderam ter essa oportunidade. Sim. E foram vindo. Eu falei, o cavalo vai ser o que vai me aproximar mais dessas pessoas. Porque antes as pessoas me conheciam numa fase engenheira, depois uma fase só terapeuta, de consultório, atendendo 1 a 1. E eu falei, não, eu quero mais. Eu quero muito mais. Tá, mas esse muito mais é o quê? Eu precisei entender qual era o propósito e o que era esse muito mais. Então, foi nesse momento que veio mais essa parte polida de respirar, de entender, de parar mesmo, sabe? Sentar, sabe? Botar a bunda na cadeira e falar, o que eu quero com tudo isso?
não é só vir morar aqui. Eu quero trazer o meu negócio para cá. Eu quero as pessoas aqui. Quem vai ser as pessoas que vai estar junto comigo? Quem vai ser os meus parceiros? O que eu quero entregar? Até hoje eu vivo isso dia a dia. O que eu quero entregar? Porque tem hora que o mercado demanda uma coisa. Tem hora que demanda outra. E muda com frequência, né, Aline? E muda com frequência. E eu preciso entender, eu estou pronta para atender essa demanda ou não? Então, essa transição, ela veio muito fluida. Eu precisei transicionar do cartesiano para o sistêmico para eu entender que, em alguns momentos, eu preciso tirar e amplificar o olhar para o meu negócio para, tá, isso daqui. Eu preciso mudar, ajustar isso aqui, essa parceria aqui, esse evento aqui. E o que nasceu muito latente lá, né, no Aras, em contato com tudo isso, com essa parte sistêmica, foi um evento que eu creio que veio do fundo do meu coração, que é o TPM, que é o Tempo para Mim. Então, assim, eu acho que tem tudo a ver com esse podcast. Tudo, total. Porque é quando a gente tem um tempo. Era a próxima pergunta que eu ia te fazer, exatamente. Para você falar dele, gente, te interrompendo rapidamente aqui, Aline, porque o assunto aqui, ele tem que ter o quê? Algo que possa mudar na sua vida. Algo que possa realmente acrescentar. Quando a gente fala aqui de viver o off, que o off vai ser artigo de luxo para quem quer colocar qualquer negócio no mercado, e eu vivencio isso, eu vejo meus alunos, muitas das vezes, falando assim, Vitória, como que eu vou captar pacientes, sendo que eu tenho que estar ali no Instagram o tempo todo e eu não consigo. Eu tenho filho, eu tenho casa para cuidar, eu tenho outras demandas. Eu quero que vocês entendam que temos método e estratégia para isso. Então, ficar em off não significa perder cliente nem paciente. E temos ferramentas hoje em dia que ajudam a gente a aliviar, a se entregar cada vez mais para entender isso. E aí eu ia puxar o gancho aí pro seu TPM. Porque quando eu vi a Aline lançando esse projeto dela lá, eu falei assim, caraca, gente, eu acho que todas as mulheres, eu falo mulheres, porque hoje o meu ciclo de pessoas que estão comigo nos meus negócios são, tipo assim, 90% mulheres. Elas precisam vivenciar isso e entender de uma vez por toda o que é cuidar do interno delas para o negócio florir sem medo. Sim. Então, fala do TPM, sim, Aline. Sim. E até um gancho, né? Porque virou um meme por um tempo aí, né? O homem, ele consegue entrar na caixa do nada, trazer isso, né? Por que 90% é mulheres e as mulheres não conseguem? Porque o homem, muito facilmente, ele entra nessa caixa do nada. Agora, pergunta pra uma mulher se ela consegue entrar. Mulher não se desliga. A mulher tá sempre pensando em tudo, gente, o tempo todo. Mas isso é provado cientificamente desde a época das cavernas, né? O homem saía pra caça e a mulher ficava com um monte de filho dentro da caverna. E ela tava ligada e com todo o planejamento. O bicho não pode entrar e com todo o planejamento. Então, a gente tem essa memória ancestral que a gente precisa aprender a dar um desligar um pouco nela, né? Não digo 100%, é igual a frequência da rádio. Eu preciso sequenciar essa frequência, porque senão eu ativo essa mesma memória de um cérebro lá de trás, reptiliano, luta, fuga, congela, o tempo inteiro na vida. E aí a mulher tá sempre onde? Fugindo para atacar, né? Incêndio o tempo inteiro. Sim. Então, o TPM, ele nasceu dessa necessidade de olhar quais são as minhas necessidades. Primeiro, eu preciso pausar. Se eu não pauso, o que vai acontecer? Vou somatizar. E pegando essas mulheres com as queixas dela, não tenho tempo para mim, eu não consigo, engordei, emagreci, entrei na menopausa. Era sempre questionamentos de falta de tempo. Era assim, 100% sempre do tempo, sempre se esbarrava nisso. Você fazia um pareto lá, quais são as maiores queixas, tava lá, falta de tempo. Aí eu falava assim, gente, por que é falta de tempo se o tempo é 24 horas para qualquer pessoa? Só que às vezes aonde está a sua prioridade relacionada àquilo. Sim. E aí eu desenhei isso, que aí chamei uma pessoa que é a Rita, hoje uma psicóloga, e a gente trabalha junto isso, porque é uma demanda grande você pegar várias mulheres, reunir um dia inteiro, porque é uma imersão de um dia inteiro, para ela se desligar, para essa mulher se desligar. É um desafio, né? É um desafio, porque são muitas questões que vêm à tona. Porque quando você tira o celular da pessoa, ela deixou um filho em casa. E às vezes o filho tá o quê? Com febre. Essa mulher tá como num evento, TPM, a cabeça tá lá. Lá em casa. A gente tem que ter um trabalho para que seja salutar na vida dela aquele sim que ela deu para estar ali. Porque quando a mulher dá o sim dela, gente, ela já está sobrecarregada no nível master. Porque para chegar nesse ponto do tipo assim, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda a ajustar aqui a rota, é porque realmente o negócio tá feio pro lado da mulher. Sim, e muitas vezes ela é empreendedora, mulher, é casada, tem filho, um monte de demanda que vocês já sabem, porque a maioria é mulheres. E dessa falta de inabilidade de entrar na caixa do nada, que a gente vai somando. E quando o tempo, para mim, eu sempre falo, gente, não é só quando eu estou estafada. O tempo para mim é para qualquer pessoa.
Eu já tive homens também no Sim. tempo para mim. Mas o tempo para mim é para qualquer pessoa que Legal, fala, olha aí. não, eu mereço isso. Sim. Porque muitas vezes ela não acha que ela é merecedora. Porque se ela pausar, ela acha que tá deixando de fazer alguma Tá coisa. falhando em outra demanda, né? É porque ela tá acostumada que é segurar prato. Aham. Ou eu seguro o copo, ou eu seguro o celular. Aham. E aí, se eu parar, quem vai cuidar do meu filho? Quem vai fazer o almoço pro meu marido? Bararara. Mas é método e estratégia. Exatamente. Eu preciso disso, eu mereço. E muitas vezes a gente precisa ultrapassar essa barreira e falar assim, eu mereço esse tempo para mim. Que é o grande vilão da mulher. Ela fala, eu mereço. Ela tá sempre, na maioria das vezes, com chicote. Não, porque eu tenho que dar conta. Ou tenho o quê? Tenho o quê? E ela esquece do quê? De ser. Uhum. Como vai dar conta? E aí, na PNL a gente fala, né? Não importa o como, você precisa entender o porquê que você faz o que você faz. Então, se você quer essa pausa, por que você quer essa pausa? O como, quem vai ficar com o filho, quem vai fazer o almoço, quem vai... Ele vai aparecer, mas você precisa dar certa que você merece e o porquê de você fazer aquilo. Então, percebendo tudo isso dessas mulheres, eu preciso levar para as pessoas. Então, a gente mapeou. Cada TPM, cada edição, a gente está na quinta. Cada edição do TPM, ele tem um tema. Por quê? Sai de um TPM, a gente cata as informações daquilo ali e transforma o próximo TPM. Sim, sempre aprimorando. Então, no último TPM, foi muito trazendo técnicas e dicas de autocura. Não gosto muito do nome cura, mas assim, foi o nome mais próximo, né? Sim. Que a gente decidiu junto com a Rita. Para trazer técnicas que a pessoa... É um aterramento, é um contato com a terra. A gente fez práticas de yoga, práticas de respiração. Um tipo de alimentação mais saudável, tendo outros olhares para a própria alimentação. Para a água, às vezes saborizar uma água, eu bebo pouca água. Então, perceber o que o corpo tá, sabe? Às vezes eu falo assim, eu falo com muita naturalidade de conversar com o corpo. Tá, mas o que o meu corpo tá pedindo? Será que tá pedindo comida mesmo? Tá pedindo água? E a pessoa não sabe responder. Então, no TPM, ela tem essa oportunidade de vivenciar isso. Ela fala, nossa, eu tô com sede. Nossa. E aí é outra coisa que a gente provoca no TPM. Não tem alimentação pesada. A alimentação, geralmente, é uma salada e várias parceiras mulheres. Então, o TPM é muito além de só os participantes. A gente tem os parceiros que levam a alimentação deles saudáveis e coloca na mesa. Então, ela tem a oportunidade de se vender, fazer network. Divulgar o seu negócio. Divulgar o seu negócio. E ela está vivenciando esse TPM, Legal, o tempo para ela. Então, eu falo que é mais do que uma pausa. Ela perceber o que ela está sentindo. Porque para eu sanar qualquer coisa, eu preciso sentir ele. Caso contrário, eu estou adormecendo. Então, eu estou estafada, não consegui ir ao banheiro, não bebo água com qualidade, ou não como com qualidade. Eu preciso sentir qual é a demanda do meu corpo para eu sanar. Como eu falei, senão você volta e vai só adormecendo. Toma um remédio, foi no banheiro. Aí repete de novo, repete. Cara, mas o que é? O seu corpo está falando. E quando eu falo corpo falar, é você perceber assim, tá, quando eu boto a mão aqui, tá, o que eu tô sentindo de verdade, né? As pessoas têm dificuldade, inclusive, disso. Sim. De falar, o que você tá sentindo? Não sei. A maioria é isso. A cabeça tá aqui, pensando aqui. Não, é o que você tá sentindo. Sentir é de sentir. Eu sinto no corpo. Tô sentindo incomodada porque você tá falando muito. Tá, mas fala. Aí a pessoa tá polida, porque ela não tá acostumada. Essa voz, né, que você fala veludada. Aí você imagina eu conduzindo uma meditação guiada. O que você está sentindo agora? A pessoa às vezes está irritada com a minha voz. Sim. Ela está de verdade. Eu consigo mapear. Você, nada, minha mente está só turva. A voz dela é outra, ela já mudou. Eu falo, e qual o problema de você falar que você está irritada com a minha voz? E às vezes não é com a minha voz, mas é porque ela nunca acessou aquele estado. E aí, aquilo para ela entrar em contato com o silêncio. Eu tenho cliente no área que fala, o silêncio daqui é ensurdecedor. O silêncio me incomoda. Parou para pensar? Uma pessoa que fala isso? Então, assim... É assustador isso, né? Então, é um ponto que eu falei, eu preciso levar o TPM. Por isso que ele tem, cada edição, é a fala dos participantes que a gente tenta ressignificar e trazer com uma nova roupagem. O próprio nome já diz, né? TPM veio do que a mulher tem como nome pesado, TPM. Então, a gente falou, não, vai ser tempo para mim. Porque na realidade é isso, né? Quando a pessoa está no período menstrual, é um tempo para ela. Só que a gente se desliga, eu tenho que fazer, tenho que fazer, e ela não respeita o tempo do corpo. Então, é o momento que o corpo mais fala, é no período menstrual. Até quando não está menstruado, é no período. E muitas das vezes, essa fala desse período é só no momento, de forma negativa, né? Sim. Então, essa foi a ideia, né? Tipo, vou criar esse nome justamente quebrar esse para a paradigma pessoa também. chamar. Falar, não, então, porque... Não tem a ver com o TPM, mas sim
o significado do nome. Então, a gente deu essa oportunidade de ressignificar. Então, o TPM, ele já começa pelo nome, ressignificando coisas do dia a dia, né? Sim. Que seja beber água, que seja comer com qualidade, igual eu falei. Não tem uma alimentação pesada, é uma alimentação leve para ela entender o corpo dela. Porque senão ela está anestesiando, come, pesando, ela nem percebe se ela está satisfeita ou ela precisa, ou é uma fome emocional. Então, a gente trabalha até essa questão de fome emocional. Então, às vezes, é a pessoa que pergunta muito, ou que pergunta pouco, ou que está intrínseca, ou que ela não consegue processar. Tudo isso a gente vai pegando de elemento. Então, por isso que tem que ser duas. Tá a Rita falando, eu tô mapeando. Eu falando, a Rita tá mapeando. E a gente vai catando e como entregar. Às vezes, a gente tem tudo mapeado pro dia. Aí você fala, cara, esse grupo aí se formou de uma maneira diferente. É outra vibe. E a gente muda tudo. Então, a ideia é ter essa pausa para ela ir acolher. Então, é o tempo inteiro, eu e a Rita acolhendo. Então, a gente pensou em trabalhar isso daqui, mas vamos trabalhar de outra forma? E aí a gente vai e acolhe. Legal, Aline. E parece que é um vórtice, porque quando junta o grupo, porque o grupo normalmente é intimista, né? Então, quando junta o grupo, parece que todas elas estão em ressonância com o mesmo tema. E a gente percebeu isso falando, nossa, como é que pode, né? E é uma ressonância assim, incrível, porque dá a oportunidade de realmente pausar e entender o que realmente é salutar. Eu falo que eu ganho muito mais, às vezes a gente termina, né? Sempre em roda de fogo, que eu falo. Eu ganho muito mais quando elas vêm do que elas acham que estão recebendo de mim. Porque é tanto conteúdo que às vezes está fora da minha realidade. Totalmente. O que elas trazem não está na minha realidade. Nem da Rita. Porque a Rita é psicóloga, ela ainda está no 1-a-1. Eu que trouxe ela para o grupo, fico arrastando ela para o grupo. E ela fala a mesma coisa. Fala, a gente sempre tem esse saldo. Fala, nossa, legal, a gente ganhou tanto quanto entregou, assim. Caraca, gente, é inspirador, tá? Nosso tempo tá chegando ao final aqui. Cara, olha como que passa rápido. A gente poderia ficar conversando aqui horas e horas. E tudo isso que a Aline falou, não só o objetivo, né, do TPM criado, você consegue ver nela o tanto de estratégia que ela coloca no negócio dela. Para entregar bem feito, para entregar qualidade. E tudo na direção do que ela se permitiu viver lá no Aras, né? Eu conheci o Aras da Aline, tive a honra de realmente estar lá. E a história dela de realmente chegar lá, no meio do mato literalmente, né, Aline? Literalmente. Com uma casinha assim e transformar isso num negócio gigantesco. E assim, é inspirador, tá, Aline? Eu fico muito feliz de realmente trazer isso aqui para todo mundo, para as pessoas conhecerem a sua história e não conhecer a história simplesmente de oi, eu sou a Aline, eu faço X, Y, Z. Não, é trazer conteúdo, é trazer assertividade, é trazer as vivências que ela faz lá no Aras, que pode ser para você, que pode mudar a sua vida, que pode desligar isso aí na sua mente, de estar conectado o tempo todo, que só isso vai fazer você ter cliente. E não é. E para finalizar, Aline, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm dúvida de que como eu equilibrar a vida, do tipo ter família, cuidar da família, ainda cuidar de um negócio que é o meu sonho, que é o meu objetivo, e ainda me mostrar para as pessoas. Porque se eu começo a me mostrar para as pessoas, e eu bato muito na tecla das redes sociais, porque é isso que a maioria das pessoas estão acessando hoje para escolher um serviço ou um produto, as pessoas ficam doidas, que tem que estar ali o tempo todo. Então, existe esse equilíbrio, ou como fazer esse equilíbrio, qual mensagem você pode deixar para as pessoas, para a gente encerrar esse podcast e as pessoas entenderem, viver o off é artigo de luxo. Eu acho que ela primeiro precisa pausar. Mais do que tudo, às vezes a gente está no caos. Mas eu falo que no caos a gente não vai resolver. Eu preciso me retirar daquele lugar. E às vezes é só, eu tô aqui, eu vou levantar. Refletir. O que eu quero com isso? Será que eu quero viver esse caos por mais quanto tempo? E às vezes o off é só isso. Às vezes a pessoa tá achando que se desligar do mundo e vou comprar uma passagem agora, eu vou lá para Paris e tomar um vinho e ficar comendo aquela baguete no meio da rua de Paris. Não é sobre isso. Pode ser isso, ok. Mas eu falo que é muito além disso. Sim. Só o fato de você se permitir dar uma pausa para você olhar para o seu negócio fora da caixa, literalmente. Coloca o negócio como se fosse além de você. O negócio é feito por pessoas. Quem são essas pessoas? E quais são as facetas suas que está ali dentro daquele negócio? E aí olhar. Ok, eu quero seguir com isso daqui. Porque senão você vai viver no caos o tempo inteiro. Eu preciso primeiro pausar. Então,
Não espera que você vai receber uma fórmula mágica. Não existe. Porque não vai existir de verdade se você não pausar. Você precisa pausar. Para, respira. 5 minutos. 5 minutos. Parou, respirou, caderninho na frente e olha. Qual é o rumo que o meu negócio está? Você está satisfeito? Dá uma nota de 0 a 10 de verdade. Para você, para o seu negócio, para a sua família, para o seu lado espiritual, para o que você quer de verdade, como você se visualiza daqui a 5 anos, daqui a 10. Qual a imagem que você tem do seu negócio? Aline, eu não tenho ainda. Que bom, você pode construir. E que bom que você tem a resposta. Eu não tenho. Porque tem gente que não sabe e simplesmente responde, eu não sei. E tá tudo bem. A gente não tá aqui para julgar. Mas quando você para e pausa de verdade, olhando para o teu negócio, não é aqui na mente, eu tenho tudo na cabeça. Isso é balela. Traz para o papel. Você precisa trazer no visual, porque senão você fica no mental. E no mental não se resolve. Traz para o papel, pega o papel, escreve. Traz esse lado sinestésico, essa emoção do sentir. É só sentindo que você vai sanar esse caos. Porque o caos que está fora é porque está aqui dentro. E se você não bota no papel e você não pontua, o que vai acontecer? Esse caos, vai ter uma hora que ele somatiza. E ele pode somatizar em qualquer parte do teu corpo. Então, assim, se eu puder te falar, pega um papelzinho, respira 5 minutinhos, olha para o teu negócio, qual o rumo que está a tua família, teus filhos, teus vizinhos. Começa do básico. Para de ficar se comparando, porque o comparar, essa pessoa que você está comparando, ela não está no mesmo time que você. Talvez você está muito além até, inclusive, dessa pessoa que você se compara. Mas você primeiro precisa merecer e trazer isso para você. Respira um pouquinho, anota. E assim, estou super satisfeita de estar aqui. Gratidão mesmo, de verdade, Eu que Vitória. agradeço, Aline. E Foi eu uma quero conversa deixar de muito verdade, leve. assim, né? Você vai botar lá no podcast, né? O arroba e tal. Deixa seus Se contatos. tocou aí no seu coração de qualquer maneira, né? É fácil também me achar. Tenho Aras Rosa dos Ventos, Aline Cop, é bem fácil de achar na rede social. Se tocou qualquer coisa sua, assim, qualquer insight, coloca lá. Eu vou, assim, vou ficar muito honrada que, de repente, um ponto do que eu falei aqui mexeu em alguma coisinha aí dentro de você, ou a gente conseguiu plantar uma semente. Só que para essa semente germinar, você precisa, regar diariamente. Não é só um dia respirar, olhar num papelzinho, mudou a vida. Eu tenho que te falar outra coisa que isso não vai funcionar. É diariamente. É olhar, pausar. Hoje eu não dei o 100%, mas amanhã. Começa com 1% só. Não precisa 100, não. 1%. Quando você chegar no final do ano, é 365. Então, assim, começa hoje. Qual seria esse 1% que você pode fazer em prol do seu negócio? Faça hoje. Porque se não for agora, vai ser quanto? Maravilha. Emocionante, tá, gente? Aline, muitíssimo obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço. Eu já conheci a Aline nessa profundidade, né, gente? É por isso que ela está aqui hoje. Porque, como ela bem disse, a gente coloca um negócio no mercado, não é só pra gente. Se a gente quer realmente ser ferramenta de transformação na vida das pessoas. E eu senti que eu deveria trazê-la aqui, pra ela realmente mandar isso aí pra todo mundo. A gente está chegando aqui o fim. Sigam a Aline nas redes sociais que ela trouxe aqui. Nos segue também o nosso Instagram, @VGCastOficial. Clica aqui para se inscrever no YouTube. Toda semana tem conteúdo. Ativa o sininho para você não perder nada. Nós também estamos no Spotify, VGCast Oficial. Vamos ficando por aqui. Aline, mais uma vez, brigadão. E pessoal, até o próximo episódio.